A fístula arteriovenosa nativa nem sempre é a melhor escolha de acesso vascular para o paciente com doença renal crônica dialítica. Para todo mundo que é nefrologista, essa frase nos soa muito estranha, mas isso não sou eu que estou dizendo. Na verdade, isso está baseado nas recomendações do CADOC de 2020 e na recomendação de um guideline que foi escrito em 2023 pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular sobre acesso vascular em paciente dialítico. Por que isso acontece? Na verdade, eles falam o seguinte, que o acesso vascular, a escolha do acesso vascular deve se basear numa série de características, inclusive na experiência do cirurgião, mas também nas características do paciente, na idade do paciente, nas comorbidades, é um paciente diabético, é um paciente que tem doença arterial periférica, no histórico de acesso vascular, o paciente já teve falência primária de fístula, já teve catéter, a expectativa de vida desse paciente. Então, a gente precisa juntar todas essas informações para entender qual que é a melhor opção de acesso vascular para ele. Por que isso acontece? Porque lá no finalzinho da década de 70, década de 80, com o advento de novas tecnologias para catéter e para fístula protética, para prótese, com o PTFE, cresceu-se muito a quantidade de pacientes dialíticos com catéter e com prótese. E aí o que aconteceu? Caiu-se muito a quantidade de pacientes que tinham fístula arteriovenosa nativa. E a gente sabe que a fístula arteriovenosa nativa, quando comparada com catéter, ela está associada a muito menos mortalidade, é um acesso que tem mais patência, que dura mais tempo, que nos garante um melhor fluxo de sangue, com melhor qualidade de diálise, além disso está associada a muito menos infecção. A gente tem uma estimativa de que quando a gente compara a fístula nativa com o catéter, a gente tem no catéter a gente tem um aumento de mortalidade de 1,4 a 3,4 vezes quando comparado à fístula. Então a gente sempre colocou na nossa cabeça que a fístula nativa era a melhor escolha e isso faz muito sentido baseado nas evidências científicas. E aí lá em 2003, 2006 surgiu-se um movimento de fístula first, com a ideia de estimular a confecção de fístula nativa. E aí a partir daí a gente ficou com essa ideia de que fístula nativa é uma excelente opção e de fato é uma excelente opção, mas essa busca incessante por todo mundo iniciar a diálise ou por estar em diálise com fístula nativa fez com que caísse muita quantidade de pacientes com fístula protética e subisse de novo a quantidade de catéter. Por que isso, Laura? Porque o problema da fístula nativa são dois. O primeiro problema é que a fístula nativa ela tem uma taxa de falência primária que é relativamente significativa, uma estimativa aí de 32 a 40% de falência primária. Falência primária acontece por trombose do próprio processo ali inicial ou por uma falha de maturação, comparado com menos do que 20%, 12 a 19% quando eu estou falando de PTFE. Além disso, a fístula nativa tem um segundo problema, ela precisa de um tempo maior de maturação. Então, o tempo de maturação ideal é de 4 a 12 semanas. Geralmente a gente pensa em funcionar a partir da 6ª, 8ª semana. Enquanto lá na PTFE a gente já consegue funcionar a partir da 2ª, 3ª semana. Espera só cicatrizar, diminuir o edema, a gente já pode usar a prótese. Então, eu preciso de um planejamento mais otimizado para que eu consiga utilizar a fístula nativa no momento inicial. E se eu tento fazer uma fístula nativa, não dá certo, tem falência primária, não tem a maturação que eu gostaria, às vezes eu acabo perdendo o momento de eu começar a diálise de uma forma otimizada, esse paciente acaba ganhando um catéter. Então, por conta disso, tanto a diretriz do CADOC de 2020, e aí eu estou trazendo aqui a recomendação que fala, olha, eu preciso me basear na escolha de fazer fístula nativa ou fístula protética, na escolha do próprio cirurgião, das características do paciente, do planejamento de diálise, mas além disso também eu tenho essa recomendação dessa diretriz que saiu em 2023, uma diretriz brasileira, de angiologia e cirurgia vascular, que diz que eu preciso também individualizar. E ele coloca dois extremos. Se eu estou diante de um paciente de menos idade, gênero masculino, paciente sem comorbidade, nunca teve acesso vascular, tem um leito vascular que é favorável, eu com certeza tenho que pensar em fazer uma fístula nativa. Agora, no outro extremo, se eu tenho um paciente de mais idade, gênero feminino, porque gênero feminino está associado a mais falência primária, se eu tenho um paciente já com diabetes, com doença arterial periférica, já teve falência primária prévia, já teve outros acessos, aí talvez
talvez faça mais sentido a gente priorizar e pensar como a possibilidade de fístula protética para esse paciente. Certinho, gente? Então acho que é para quebrar um pouco o paradigma, para a gente abrir um pouco a nossa cabeça, lembrar que a prótese é sim uma opção e muitas vezes ela pode ser a melhor opção para o nosso paciente. E já tem alguns estudos também dizendo que para aquele paciente idoso, muito frágil, com muitas comorbidades, com baixa expectativa de vida, começar a diálise para ele com catéter não vai mudar muita mortalidade, porque os fatores que vão influenciar a mortalidade dele a gente já sabe, são esse tanto de comorbidade que ele já tem. Então existe até esse outra quebra de paradigma para aquela extremo outro de população que a gente começa a ver um pouquinho mais. Então acho que a gente precisa abrir a cabeça, sempre precisa ser uma decisão compartilhada, nefrologista, cirurgião vascular e o próprio paciente. Fica aí essa dica. Um abraço.